Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que um dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Muito bem, só até aí. Meus irmãos, o que eu trago para a gente hoje pensar, refletir, é o seguinte: Jesus nos chama para sermos discípulos radicais. Isso mesmo, Jesus nos chama para sermos discípulos radicais. Não radical da gente ir no Morro do Moreno, subir, escalar e correndo e a pé e tudo mais. Não nesse sentido. A palavra radical vem do raiz radix, vem da palavra radix, quer dizer raiz. Então, quando ele chama a gente para ser discípulo radical, é para sermos discípulos enraizados, firmados em algo. Uma pessoa radical é aquela que é extrema em seu compromisso. E é para isso que ele nos chama. Aqui no texto, nós vemos que Jesus, ele não estava concedendo uma nova lei. Ele não estava criando uma nova lei. E nem estava anulando a antiga lei. Não é disso que ele está tratando. O que ele começa a falar aqui, no famoso Sermão do Monte, o que ele começa a falar aqui, é que ele começa a explicar o verdadeiro significado do conteúdo moral da lei de Moisés. E o restante do Antigo Testamento. Por isso que ele usa a expressão, tanto da lei quanto dos profetas. Quando ele fala isso, ele quer dizer que todo o Antigo Testamento, ok? Então ele não está anulando nada, nem criando nada novo, certo? Ele vai buscar explicar o verdadeiro sentido dessa lei. Cristo estava indicando que ele é o cumprimento da lei em todos os aspectos. Por quê? Ele cumpriu a lei moral ao respeitá-la perfeitamente. Ele também cumpriu a lei cerimonial, sendo ele a incorporação de todos os símbolos que a lei apontava. E ele também cumpriu a lei judicial, ao personificar a perfeita justiça de Deus. Cumprir a lei é muito mais do que a gente obedecer. Era muito mais do que obedecer. É disso que Jesus começa a tratar. Que cumprir a lei era muito mais do que apenas obedecer aos mandamentos de Moisés. Cumprir a lei é assumir como expressão do caráter e do propósito do próprio Deus. Encarnar em si mesmo esse caráter e propósito para toda a criação. Jesus, ele é o homem que todo homem deveria ser. Jesus, ele é o maior exemplo que nós temos. Jesus, ele é o maior exemplo de um discípulo radical, de alguém radical. Ele é o maior exemplo para um discípulo radical. Jesus traz para a história o reino de Deus como modelo para toda e qualquer sociedade. Por essa razão, Jesus afirma que os seus discípulos devem exceder e muito a justiça dos fariseus. Ele faz questão de enfatizar. Nós temos que exceder em muito o que eles chamam e o que eles fazem como justiça. Lembrando que a justiça que ele está falando não é apenas teórica, ele começa a tratar de uma justiça prática.
Os religiosos, de modo geral, entendem a lei como simples conjunto de mandamentos e regras. E Jesus nos ensina que um discípulo radical, enraizado na verdade, lembrando aquele conceito, né, do que é ser radical, na questão de raiz, enraizado na verdade, enraizado nele, não vivem meramente para obedecer mandamentos. Não é apenas para isso. A mensagem dele não pode ser reduzida ao novo código de comportamento ou padrão de procedimento moral na sociedade. Os discípulos radicais de Jesus encarnam um novo tipo de ser humano, semelhante ao próprio Jesus. E por isso vivem de maneira diferente. Vivem segundo a justiça de Deus. Aqui, começando do início do capítulo 5, nós temos o famoso Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele eleva o padrão de justiça. Ele torna essa questão de cumprir a lei, cumprir os mandamentos, para nós que somos discípulos de Jesus, algo muito além. Faz com que realmente a nossa justiça exceda a dos fariseus. Jesus está, nesses versículos, nos ensinando o famoso Sermão do Monte, onde esse sermão eleva o nosso padrão de justiça. Ou seja, a nossa obediência a Deus. O Sermão do Monte veio elevar esse padrão de obediência a Deus. Quer ver por quê? O padrão de Moisés é... Deixa eu ver um exemplo que eu peguei aqui. O padrão de Moisés é: se você se deitar com uma mulher que não é sua mulher, você adulterou com ela. O padrão de Jesus, o padrão aqui do monte, Sermão do Monte, desculpa, é: se você pensar, se você olhar para essa mulher e já no seu pensamento você desejar, você já adulterou. Está vendo como o padrão é mais alto? Um outro exemplo, o padrão da lei. Ame o seu inimigo como a si mesmo. O padrão de Jesus, o padrão que ele nos ensina: ame o seu inimigo e ore por ele. O padrão da lei: olho por olho, dente por dente. O padrão de Jesus: aquele que no seu pensamento já desejar algo ruim para o seu irmão, aquele que se irá com o seu irmão, já é considerado assassino. Está vendo como o padrão é alto? O Sermão do Monte eleva o nosso padrão de justiça. A justiça dos fariseus, o padrão dos fariseus era um ritual, era algo cerimonial, era algo vazio. Era aquele famoso para inglês ver. Era algo externo. Mas o padrão aqui do Sermão do Monte era algo que partia de dentro. Era um padrão mais elevado de justiça. Era um padrão mais radical que Jesus aqui está nos ensinando. Que excede a essa justiça vazia dos fariseus. Como eu disse, ele não cria um novo padrão. Ele não cria uma nova lei, ele potencializa. Ele vai mais profundo. Ele mostra uma forma mais verdadeira, mais profunda de se viver esse padrão. Mais próximo daquilo que realmente tem que ser. Ele leva esse padrão e ele nos chama para sermos discípulos radicais, enraizados nisso, nessa verdade. E ele nos chama para vivermos de forma diferente, de forma realmente mais elevada do que a maioria vive, né? O nosso padrão elevado começa lá no versículo 3. Volta um pouquinho aí, vamos lá. 5:3. Nos mostra que nós temos que ser humildes de espírito, nós temos que ser quebrantados, mansos, temos fome e sede
justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. No 13, já fala que nós temos que ser sal da terra. O 14 fala que nós temos que ser luz no mundo. Olha como o padrão é mais elevado do que o normal. E é para isso que ele nos chama. Para algo mais elevado do que o normal. Então, ser um discípulo radical de Jesus, ser um discípulo enraizado ali, na verdade, nele, é viver um padrão mais elevado, diferente. Uma vida santa. Santa quer dizer separado. Nós aqui, desde o início do mês, estamos Liga da Justiça, Liga da Justiça, Liga da Justiça. Você quer fazer parte dessa Liga da Justiça de Deus? Então saiba que o padrão é elevado, é diferente. Saiba que essa nossa justiça tem que elevar a justiça normal ali, o comum, tem que ser superior, é mais alto. Então saiba o preço que tem que se pagar, o caminho que tem que se seguir. Esse é o caminho. É isso que ele nos ensina aqui. Que os discípulos radicais, aqueles que estão com ele, enraizados nele, vivem de forma diferente. Em tudo, vivem de forma diferente. Para isso que ele nos chama. Então sabe que a sua vida precisa fazer a diferença. Sabe que essa história de que todo mundo faz, não tem nada a ver, não cabe mais para a gente, não cabe mais, não nos pertence mais, porque nós somos discípulos radicais, porque o nosso padrão é diferente. Aonde todo mundo vai, você não vai, porque o seu padrão é diferente. Para isso que ele te chama. Essa é a nossa bandeira. Nós somos o povo que tem um estilo de vida diferente. Nós somos o povo que fala não quando todo mundo fala sim. Nós somos o povo que fala sim quando todo mundo fala não. Ah, mas isso vai me tornar esquisito. Vai, porque o seu padrão é diferente. Ah, mas as pessoas vão me excluir por conta disso. Vai, porque o seu padrão é diferente. Ah, mas isso vai acontecer aos meus amigos, parente, família. Pode até te olhar torto, te olhar estranho, mas sabe que o seu padrão é diferente. Lembre do seguinte, quem nada vê é cego. Então para com esse negócio, não tem nada a ver, vou fazer também não. Quem nada vê é cego. Se um discípulo de Jesus radical não faz, porque o padrão é elevado, então não faça. Nisso nós temos que exceder, nós temos que ser diferentes. Diferentes. Aparentemente, esse povo aqui, escriba, fariseu, quem olhava falava, não, esse daí é o homem de Deus, porque ele mostrava para todo mundo que era homem de Deus, orava alto e tudo mais, mas por dentro era tudo podre. A nossa conduta, o nosso padrão tem que ser além disso. Tem que ser o nosso exterior, expressar o que está em nosso interior. Então sabe que a Liga da Justiça de Deus, a Liga de Jesus, são aqueles que vivem de forma diferente. Uma vez eu ouvi o sermão de um cara assim, eu não curto muito ele não, mas tem coisas que ele fala, eu pego. É um pastor chamado Lucim Barreto. Ele fala umas coisas assim que eu fico, ai meu Deus, o que ele está falando? Mas você vê que ele fala, mas fala, opa, essa daqui é boa. Ele falou uma vez sobre a questão de ser ordinário e extraordinário. Que ordinário são aqueles que fazem o normal, que fazem aquilo que está na ordem. Igual ele deu um exemplo. Se a sua mãe pede para você pegar um balde e botar lá na área, aí você pega o balde e bota na área. Você foi uma pessoa ordinária. Agora, se você pega o balde e bota lá na área, pega a vassoura também e bota na área, depois você limpa a área, você é extraordinário. Pegaram a ideia? É que faz além do que deveria fazer. É porque o padrão é diferente. Então sejamos da Liga de Jesus, Liga do Senhor, discípulos radicais, mas pessoas extraordinárias, além do normal. Porque esse é o nosso padrão.
Ah, mas eu não quero seguir não. Escolha sua. Mas saiba que se você levanta essa bandeira, eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu sou povo de Deus, eu acredito na Bíblia, é isso que eu quero, é isso que eu vivo, o padrão é diferente. Grava isso com você mesmo. O padrão é diferente. Sabe por quê? Todo mundo lá fora pode errar, mas se você errar, o peso vai ser maior. Está vendo como o padrão é diferente? As pessoas lá fora já esperam de você, já esperam da gente um padrão diferente de vida. Já esperam. Então, tudo que você fizer, faça baseado nisso. Eu tenho que fazer além do que todo mundo está fazendo. Se me chamam para andar 10 metros, eu vou andar com eles 50, porque meu padrão é diferente. Na última quinta, eu disse uma frase aqui que eu tomei ela para mim mesmo. Aquela história de bandido bom é bandido morto, não é isso que falam por aí? Para a gente não. O nosso padrão é bandido bom é bandido convertido. Está vendo como muda as coisas? Então, são nos detalhes a gente começa a ter um padrão diferente de vida. Ah, eu passei no ônibus lá e o cara me deu 5 centavos a mais. Todo mundo pega, mas nós somos um padrão elevado. A gente devolve. Ah, mas só 5 centavos? Toma aqui, irmão, 5 centavos a mais. Nosso padrão não é diferente, não é mais elevado? Isso foi só alguns exemplos bobos que eu dei, né? Mas tem coisas do dia a dia que a gente começa a pensar e ver que realmente, em muitas coisas do dia a dia, a gente pode fazer melhor, porque o nosso padrão é diferente. Até mesmo na questão de relacionamento com Deus. Até mesmo nisso. Tiago 2,9, ele fala o seguinte: crês em Deus, faz bem, até os demônios creem e tremem. Então o nosso padrão não pode ser apenas crer em Deus. Nosso padrão tem que ser crer, pregar sobre o Senhor, aprender mais o Senhor, ter um relacionamento com Ele, orar mais, buscar mais. Está vendo como o padrão muda? Então, meu irmão, já estou encerrando aqui, porque eu esqueço que domingo de manhã tem que ser rapidinho, né? Você já falava a manhã inteira. Sejamos da Liga da Justiça de Deus, sejamos discípulos radicais, enraizados nessa verdade, de que a nossa justiça tem que exceder e muito a dos escribas e fariseus. Trazendo para hoje, o nosso modo de viver tem que exceder e muito na questão de justiça, santidade, perfeição, excelência, responsabilidade, tem que exceder e muito a da galera lá de fora. Por que tem que levantar um Bolsonaro, outra pessoa qualquer, para poder defender assuntos que nós aqui cremos? É a igreja que tem que se levantar falando, nós não cremos nisso, isso é errado, e nós estamos aqui nos posicionando quanto a isso. Por que tem que levantar, por exemplo, um Greenpeace contra sujeira, poluição e tudo mais? Nós é que temos que falar, não, nosso padrão é cuidar da criação. Meus irmãos, vamos exceder ao que eles lá fora. Por que tem que ter um Criança Esperança lá fora? Nós é que temos que nos levantar e falar, não, vamos juntos aqui abençoar lares, crianças, orfanatos, casa disso, casa daquilo. A igreja tem que exceder o que o pessoal lá fora está fazendo. Porque isso para a gente é uma vergonha. Amém? Isso começa de cada um de nós. No seu trabalho, na escola, na sua casa, na rua, jogando bola, todo mundo xinga. Mas quem tem um padrão acima, não xinga. Ah, mas o cara veio, entrou de sola na bola aqui, de carrinho e tal. Cara, fala, meu Deus, Deus te abençoe. E segue o jogo. Porque o nosso padrão é diferente, é elevado. Amém?
Lembre-se disso. A Liga da Justiça de Deus eleva em muito, excede em muito a justiça dos escribas e fariseus.